Olá! Neste vídeo, eu irei demonstrar para vocês algumas funcionalidades dentro do módulo de contabilidade por pool que vão facilitar o dia a dia. Então, são ferramentas que vocês vão utilizar, seja para fazer alterações em massa, para fazer algumas consultas, mas que vão otimizar o tempo dos processos contábeis da empresa. Então, continue nos acompanhando para ver na prática essas funcionalidades. O primeiro processo que eu gostaria de mostrar para vocês é a consulta de plano de contas. A gente já havia visto aqui na manutenção, acessando o CTPFM 005, informando ali o nosso plano de contas, tem essa opção de consulta conta, em que a gente consegue consultar as contas contábeis, seja aqui pela descrição, tipo, enfim, tem várias formas de fazer essa consulta. Fazemos os filtros, viemos aqui na lupinha e ele vai carregar ali as contas contábeis. Só que uma outra forma de acessar as contas contábeis de forma fácil é através do componente CTP FC 001. Então, ele é um componente que permite que você exporte, que você imprima o plano de contas que você tem aí na sua empresa, para você também conseguir consultar ali de maneira fácil. Então, a gente coloca aqui o plano de contas desejado, aqui nesse campinho de plano. Aqui em conta vai abrir aquela mesma tela onde pode ser feito algum filtro. Vamos supor que eu quero consultar apenas contas aqui do grupo de ativo. Eu venho aqui, seleciono e vou na lupinha, ele vai trazer só contas daquele determinado grupo. Vamos supor que você quer consultar apenas contas contábeis ali que tenham a palavra, sei lá, seguro, que eu sei que tem um exemplo que a gente já viu. Você pode procurar aqui entre asterisco, vir com a lupinha que ele vai trazer ali contas contábeis com aquela determinada descrição, tá? Ou você pode simplesmente limpar aqui, não fazer filtro nenhum e carregar todas as contas em tela e marcar só as que você deseja ou deixar tudo marcado mesmo, que você confirmando essa tela vai retornar para a tela anterior, tá? Com o layout de impressão e você consegue fazer a visualização dessas informações em um relatório. Fica ali uma forma mais objetiva de você consultar também as contas contábeis que aquela determinada empresa possui, ou que aquele determinado plano de contas possui, né? Porque você filtra ali qual que é o plano de contas que você deseja consultar. Inclusive, nessa parte de consulta, tem uma outra funcionalidade super interessante também, que é a consulta de lançamento contábil, que é o CTP FC 002. Muitas vezes a empresa vai tentar contabilizar, uma movimentação não está aparecendo, ou às vezes até já contabilizou, mas não conferiu, quer saber se o lançamento está certo ou não. Então, esse CTP-FC 002 permite que você consulte os lançamentos contábeis de uma forma fácil e consiga identificar de onde que vieram esses lançamentos. Os filtros aqui são livres, a empresa faz de acordo com a necessidade, com exceção do filtro de data. Ele sempre é obrigatório. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Então, aqui conta se eu quero filtrar por algum lançamento de alguma conta contábil específica. Se eu não marco nada, ele traz de tudo quanto é conta. Posso especificar empresa, centro de custo, para a empresa que usa centro de custo no lançamento. Eu posso pesquisar por algum histórico também, lote. Lembra lá que na hora que a gente ia contabilizar, eu mencionava que na hora de processar a contabilização, a empresa poderia marcar para gerar um lote e especificar o nome do lote. Aqui você filtraria por esse lote para trazer só os lançamentos daquele lote específico. Então, vou fazer aqui um filtro de data e vou pesquisar direto. Vocês vão observar que o sistema vai trazer vários lançamentos aqui, vários que a gente utilizou para teste ali ao longo do nosso treinamento, tá? Então, tem de outros lançamentos de impostos, documento fiscal, liquidação financeira, conta corrente, enfim, apropriação. Então, tem vários tipos de contabilização aqui. Só que tá vendo que algumas são canceladas, outras estão encerradas, então se eu quero trazer só lançamentos que são enxergados pelo livro contábil, eu posso filtrar aqui por situação e puxar apenas lançamentos encerrados. Então, se eu vier aqui na lupinha, vocês vão ver que trouxe bem menos lançamentos, tá?
Eu também consigo filtrar pela origem. Então, vamos supor que eu só quero trazer contabilização que veio de liquidação financeira. Então, seleciono aqui liquidação financeira e pesquiso. Ele só vai trazer lançamento que é de liquidação. Se eu quero mudar para conta corrente, por exemplo, eu venho aqui, mudo, e ele vai trazer só os lançamentos que são de conta corrente. E assim por diante. Se eu não sei ali exatamente o que, que eu estou pesquisando, eu só sei mais ou menos o valor do lançamento que eu quero procurar, eu posso pesquisar aqui por valor de item. Em complemento, eu posso pesquisar por palavra-chave para ver se eu acho algum lançamento cujo histórico, o complemento é o histórico do lançamento, tá? Que tem ali aquela informação. E uma das funcionalidades que eu mais gosto aqui nessa consulta de lançamento contábil é esse botãozinho de origem aqui. Porque vamos supor, você tem um determinado documento fiscal e você quer saber se esse documento fiscal está contabilizado ou não. Você consegue fazer o filtro de nota aqui, vai pesquisar os documentos fiscais, ó, nesse ambiente aqui, nesse período de data, eu tenho 4 documentos. Se você clica aqui em confirmar, ele vai trazer os lançamentos contábeis que estão relacionados àqueles documentos ali que foram buscados. Nesse caso, apenas um daqueles documentos tem contabilização. Trouxe aqui. Se eu confirmar e pesquisar, ele vai informar que eu tenho que dizer a data, tá? Que é um filtro obrigatório sempre, o filtro de data. Vou colocar aqui 31/12, porque aquela nota eu acho que está no mês 4, por isso que quando eu consultei ela não foi buscada. No F4 na lupinha, ele vai trazer só aquele determinado documento fiscal. Poxa, Carol, eu não lembro de qual nota se refere aquele lançamento. Posso vir aqui no botão detalhamento, que tem nessa tela, que aqui ele mostra qual que é a fatura, qual que é a data da fatura, qual que é a empresa, a origem, que é documento fiscal. Então, assim eu consigo acessar aquele documento fiscal específico, né, para ver do que se trata. Outra funcionalidade interessante que a gente tem ainda dentro dessa tela é a opção de manutenção. Então, se eu venho aqui no botão de manutenção, eu consigo editar esse lançamento contábil. Como que eu faço isso? Eu venho aqui na opção de cancelar encerramento, porque eu só consigo editar um lançamento contábil que está em andamento. E esse daqui a gente sabe que está encerrado. Então, eu venho aqui na opção de cancelar encerramento, ele vai questionar se eu tenho certeza, eu vou dizer que sim. Aqui eu consigo editar o meu lançamento contábil, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, que é para ser 26 mil. Aliás, eu vou deixar um 26 e outro que é 25 mil. Beleza, vou tentar salvar a manutenção que eu fiz, ele deixou. E agora eu vou tentar encerrar novamente, né? Porque eu mexi no que eu tinha que mexer e agora eu quero encerrar para voltar a aparecer esse lançamento no meu livro contábil. Quando eu clico aqui em encerrar sim, o sistema faz uma validação e era isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Lançamento com valor de débito diferente do crédito, porque aqui eu coloquei que era 26 mil, aqui era 25 mil. Então, assim como ele não deixa processar. Assim como no momento que eu estou contabilizando lá, seja documento fiscal, liquidação financeira, se o débito e crédito não bate, se eu estou fazendo uma edição manual em um lançamento, ele também valida o erro, tá? Então, eu tenho que corrigir a validação, para aí sim eu fazer o encerramento, para ele voltar a ficar com a situação encerrada. Vocês podem voltar a ver aqui que ele voltou a ficar encerrado. Se eu quero cancelar por aqui, eu também posso. Eu venho aqui no botão de cancelar encerramento. Depois, ao invés de encerrar, eu vou no botão de cancelar, que fica habilitado. Então, consultando esse lançamento, ó, ele volta a ficar com a situação cancelada. Inclusive, esse CTPFM 010 que ele é aberto, aqui pelo botão de manutenção do CTPFM 002, ele também é aberto se eu acessar direto pelo menu ou se eu vier aqui pelo botão de manutenção, tá? A diferença é que aqui eu vou ter que especificar qual que é o lançamento contábil que eu quero consultar. Se eu já tenho o número do lançamento, eu posso digitar aqui ou eu posso pesquisar aqui também, só que aqui não tem tanta funcionalidade de consulta igual o CTP FC002. Aqui ele só traz o lançamento, né, a situação e qual que é a origem. Ele não fala aqui a qual nota se refere ou se veio do conta corrente, qual que é a movimentação. Então, por isso que eu até gosto de recomendar bastante pelo CTP FC002,
que ele tem ali várias opções de consulta. E eu dei o exemplo para vocês de origem, de documento fiscal, mas eu posso fazer o mesmo tipo de consulta com conta corrente, com liquidação financeira. Vou fazer mais uma consulta aqui, ó, de conta corrente. Vou colocar o histórico 888 e o 889, que a gente sabe que tinha uma movimentação que a gente utilizou para contabilizar, tá? Então, ó, teve essa movimentação aqui, ó, de débito e crédito, né, de transferência entre contas. Se eu confirmar, ele vai trazer o lançamento contábil relacionado àquelas movimentações lá que a gente tinha filtrado na tela anterior. Confirmei aqui, vou só pôr a data. Na verdade, é até recomendável já colocar a data aqui, que se ela já está aqui, ela carrega para outra tela de consulta. Mas como eu não tinha colocado, eu vou ter que digitar novamente, ó. Consultei aqui, ele já traz as informações do lançamento contábil, tá? Nós temos várias outras funcionalidades, mas aí eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos, tá? Então, eu aguardo vocês. Até lá!